Voltamos aqui com o curso de assistente de rotinas administrativas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas técnicas administrativas e alguns pontos organizacionais. O meu nome é William Nascimento. Meu nome é Alessandro Teles. Vamos começar com a nossa aula. Alessandro, iniciando aqui, a gente tem dois tópicos que fazem total diferença para a empresa. Pelo menos o assistente que se preza, ele tem que entender isso, que faz diferença. O primeiro é o regulamento interno, que é onde vai dar as diretrizes da empresa. Perfeito. E depois nós temos o manual de rotina, que vai determinar as normas e diretrizes. Esses dois documentos, por que eles são tão importantes? Tanto o regulamento interno quanto o manual de rotinas. Bom, William, com relação ao regulamento interno, o regulamento interno ele serve para informar qual é a missão, a visão da empresa. Se o colaborador não sabe qual é a visão, qual é o caminho, qual o objetivo da empresa onde ele trabalha, as coisas ficam muito soltas. Tá? E com relação ao manual de rotinas, eu sempre digo o seguinte: esse manual ele é indispensável para qualquer tipo de empresa, independente do seu porte, independente do tamanho, se é um microempreendedor, se é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, porque esse manual ele é uma norma de procedimentos. Né? O empresário e o empregado precisam saber quais as suas atribuições e as suas responsabilidades. O empregado ele precisa chegar no seu local de trabalho e saber exatamente quais as tarefas que ele precisa exercer naquele determinado período. Sim. E essas tarefas elas não podem ser de boca, elas precisam estar em um documento, em um livro, no caso um manual de normas e procedimentos, na qual esteja bem claro quais as atribuições e responsabilidades de cada um, de cada função dentro do negócio, porque é muito chato, William, o empregador, o empresário está chamando a atenção toda hora para o seu funcionário para informar: fulano, você precisa resolver isso, fulano, você precisa resolver aquilo. E você que é trabalhador, que é o empregado, fica muito mais fácil quando essas tarefas estão escritas em um documento, formalizadas, para que você também não esqueça das suas obrigações. E é uma visão bem simples. Vamos supor que você aí comprou um aparelho novo para sua casa. Muito possivelmente, para que você saiba usar todas as funções, para que seu aparelho ele tenha um bom desempenho, você vai ter que consultar o manual. Se você comprou um automóvel, se você comprou qualquer coisa que você compra que precise de uso, você tem um manual. Para a sua função, que é algo novo, que você adquiriu, que você está se propondo a fazer, no caso aqui assistente de rotinas, seguir o manual vai dar a direção correta. Porque possivelmente esse manual foi feito baseado na rotina que a empresa estabeleceu para ter os resultados. Então o manual te dá a direção para você estar alinhado com as diretrizes. E já avançando um pouco mais para dentro do manual de rotinas, tem um ponto que é muito importante, principalmente para quem trabalha na área administrativa, que é organizar o espaço de trabalho. Como é seu espaço de trabalho hoje, Alessandra? É organizado, é desorganizado? Fala um pouco aí pra gente. William, eu particularmente, eu era uma pessoa extremamente desorganizada. E isso me causava muitos prejuízos, né? Afinal de contas, perde-se muito tempo, e tempo é dinheiro. Existem fórmulas, como por exemplo, um simples fato de utilizar uma agenda. Sim, importante. Hoje minha agenda parece, né? E essa agenda ela pode ser eletrônica, sim, ela pode ser no celular, ela pode ser em papel. Eu particularmente prefiro a minha agenda em papel. Sim. Né? E eu costumo dizer o seguinte: se Deus o livre eu for assaltado, eu prefiro que roubem meu veículo do que a minha agenda. Mas enfim, fazer uma programação, um roteiro, sim, do seu trabalho diário, o que você vai executar no dia seguinte, né? Relacionar todas as suas atribuições,
Então isso vai tornar o seu tempo de trabalho muito mais produtivo, né? Quando a gente relaciona, faz a agenda do dia seguinte. Claro que pode ocorrer situações em que você não consiga desempenhar todas aquelas atividades que você planejou naquela data, mas você vai passando para o dia seguinte, né? Claro, priorizando as prioridades. Com certeza. Tá? Mas é fundamental, assim, eu utilizo, depois que eu comecei a utilizar essa agenda, me facilitou muito o meu trabalho, né? Otimizou muito o meu tempo e eu recomendo isso, inclusive para os colaboradores, né, o pessoal que trabalha com a gente sempre orienta que utilize uma agenda. Vamos lá. Além de ter essa preocupação com as atividades, é muito importante você, como assistente de rotinas administrativas, entender o seguinte: o seu local de trabalho, assim como a sua agenda, assim como a sua vestimenta, como toda a estrutura que está ao seu redor, ele tem que estar sempre limpo e funcional. Limpo no aspecto visual, certo? E limpo também da questão de sujeira, não estar empoeirado, não ter uma agenda, como a Alessandro falou. Se for usar a agenda, se preocupar em não estar rabiscando, rasurando demais, para não ficar poluído, e tem que ser também funcional. Ao exemplo aqui que a Alessandro deu de usarmos uma agenda, se você, por exemplo, trabalha numa mesa em um canto da sala e a sua agenda de anotações você deixa numa mesa em outro canto, isso não está funcional. Se você de repente trabalha imprimindo muitos documentos e toda vez que você imprime um documento você precisa levantar para pegar essa impressão, isso também não está funcional. E isso tudo vai impactar na sua rotina de trabalho. Perfeito. Na rotina de tarefas que nós descrevemos aqui como são as tarefas que nós temos para serem resolvidas e elas podem sofrer um impacto negativo se não houver um planejamento. Perfeito, William. Eu tenho um exemplo prático em um dos cursos que nós fizemos certa feita, do depoimento de uma aluna que o dono da empresa reclamava o tempo todo com relação à quantidade de papéis que ficavam em cima da mesa dessa colaboradora. E ele sempre chamando a atenção, né, pedindo para ela se organizar, que não havia necessidade de ter tanto documento, tanto papel. E chegou um momento que o proprietário do negócio tomou uma medida drástica. Foi o que ele fez. Ele pegou toda a documentação que estava em cima, pegou um saco de lixo, jogou tudo e passou para ela e disse: agora tire daqui apenas os documentos importantes e essenciais que você precisa trabalhar. Foi mesmo. Então, assim, é um caso real, um caso realmente que aconteceu e que foi um depoimento de uma aluna e ela disse que a partir daquele momento, acho que ela precisou tomar aquele choque, Sim, né, aquele choque térmico, para que realmente ela entrasse no eixo e começasse realmente a organizar a sua mesa, organizar os seus papéis de trabalho, organizar realmente aquilo que fosse necessário e dispensável para ela trabalhar, porque perde-se muito tempo. Imagine você estar guardando encartes, né, de supermercados, nada contra encartes de supermercado, sim, mas não no seu ambiente de trabalho, na sua mesa, ali no seu local de trabalho, dentre outros papéis que não tem mais necessidade para nada, né, nem mesmo a nível de fisco, porque tem documento que perde validade, prazo de validade, e tem pessoas que têm a mania de estar guardando papel, acumulando papel, e isso gera custo de armazenamento e custo também perca de tempo para buscar, quando é necessário, documentos importantes, papéis importantes. Agora deixa eu te perguntar, Alessandro, o planejamento que o assistente de rotinas tem que fazer, ele tem que fazer em cima da hora ou ele tem que fazer antecipado um dia antes? No mínimo um dia antes. Nada em cima da hora dá certo. E nós, infelizmente, brasileiros, temos essa mania de deixar tudo para cima da hora. Isso pode causar um prejuízo enorme, né, tanto para você, funcionário, como para a empresa que você trabalha. É interessante ressaltar que assim, a nossa mente, ela, no dia a dia, ela vai ser ocupada e bombardeada com muita informação. E se nós dependermos da nossa mente para lembrarmos todas as atividades do dia, é inevitável que nós vamos esquecer alguma coisa.
A dica que nós damos é o seguinte: separe a sua agenda de repente com 3 colunas, onde você vai separar em uma coluna as coisas que são urgentes, depois você vai colocar as coisas que são necessárias e depois as coisas que são delegáveis. Quando você fizer essa separação, é simples. Primeiro resolve as urgentes, já passa para frente as que são delegáveis, não deixa única e exclusivamente sobre a responsabilidade da pessoa. Delegar é passar a parte operacional, mas ficar atento para a conclusão. E por fim, as coisas que são necessárias. É muito importante no ambiente da empresa, principalmente para quem é assistente de rotinas, ter essa percepção, né, Alessandro, de fazer primeiro as coisas que são urgentes. Normalmente as urgentes são as que podem fazer a empresa parar, não é isso? Perfeito. E assim, se a gente for analisar, tem uma teoria chamada teoria de Pareto, que é a teoria 80-20. Se a gente for analisar, o nosso tempo, né, durante um dia, 80% das nossas atividades são coisas supérfluas e 20% são realmente coisas importantes, né, que precisam ser executadas. Então a gente precisa separar, é muito importante essa dica sua, William, de separar o que é prioridade do que não é prioridade. Perfeito. E principalmente também delegar aquelas atribuições que não são de sua responsabilidade, que você poderia passar para uma outra pessoa resolver, mas infelizmente tem aquele super-homem ou aquela super-mulher que quer resolver tudo. Quer abraçar tudo, né? Quer abraçar tudo. E no final acaba não fazendo, né, a sua obrigação, a sua responsabilidade de uma forma satisfatória. Pois é. A gente vai dar aqui algumas dicas importantes, que é o seguinte, ó. Em relação à questão de anotação, é sempre importante anotar todos os compromissos diários, por mais simples que eles sejam, anotem. É muito importante ter as anotações das reuniões externas e externas com data, horário e local. Você já perdeu alguma reunião por falta de anotação? Olha, antes de eu utilizar a agenda, como eu falei para vocês aqui anteriormente, eu era uma pessoa extremamente desorganizada. Tá? Eu ainda sou um pouco desorganizado, mas na minha vida pessoal. Mas na vida profissional, a gente não tem espaço para desorganização, né? Porque a gente sabe as consequências. Imagine um médico que esquece de fazer uma cirurgia de um paciente que tem uma necessidade naquele momento. Imagine. Né? Então, assim, nós estamos tratando aqui da situação do médico, porque nós estamos falando do bem mais importante do ser humano, que é a sua saúde. Perfeito. Em segundo lugar, vem o seu patrimônio. O seu patrimônio está ligado à empresa que você trabalha. Se você quebra essa empresa, você deixa de ter aquela remuneração, aquele trabalho. Né? Então, assim, a gente precisa se preocupar com essas questões, né? São questões que nós estamos pontuando aqui, que a gente percebe que são simples inclusive de se aplicar, não é, né? Basta criar-se aquela rotina, né? Depende de você. Eu sempre digo o seguinte: quando depende de nós, fica muito mais fácil. Quando está sobre o nosso controle, né? Exatamente. Ruim é quando depende do governo, né? Depende do clima. Eu estou com um cliente, por exemplo, numa situação no interior da Bahia que o negócio dele despencou o faturamento por conta da vegetação de um rio. Ele tem um restaurante na beira do rio e há uma vegetação, uma situação natural de umas plantas que estão adentrando, né? Baronesa, não sei se vocês já ouviram falar, que está criando um mau cheiro enorme, um restaurante, imagina. Então, assim, são situações que não dependem. Perfeito. Né, do ser humano, são questões que dependem da natureza, depende do governo, depende de uma crise externa. Então, assim, o que depende de nós fica muito mais fácil a gente resolver. E justamente, já falando sobre o tópico da nossa próxima aula, porque essa daqui chegou ao fim, nós vamos falar sobre agenda de contatos telefônicos, agenda de compromisso de contatos telefônicos, tá bom? Nós sempre gostamos de lembrar que é muito importante você curtir, compartilhar, comentar, fazer a sua classificação na nossa aula e ainda compartilhar com o máximo de pessoas o link dessa aula para que outras pessoas tenham acesso a tudo isso que nós estamos falando aqui. Seja uma ferramenta do bem para a vida de alguém. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos, firmes e fortes. Grande abraço e até a próxima.